Pronto. O meu nome é Dorvalino Elefei Cardoso. Sou da terra indígena de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Aí a questão eu falo do passado, né? A lembrança do passado, na época do SPI, criado por Marechal Rondon, 1910, para assim dar auxílio aos índios, ou seja, um órgão que cuida dos índios. Mas na prática aconteceu bem diferente. Nessa época os índios sofreram muito. E, enfim, a ideia do branco, tanto como as lideranças brancas, era para querer tirar os bens dos índios. Quer dizer, também não era dos índios, né? Era da própria natureza. Essas riquezas, vamos dizer, por exemplo, as madeiras, os minérios, as próprias terras. Isso são uma coisa sagrada da própria natureza. Então, onde os índios tinham seus territórios, tinha muito dessas riquezas, né? E nessa época, os índios não tinham autonomia de decisão. Ou seja, eles eram tutelados, né? A ideia da tutela. E foi nessa época, então, quando criaram o SPI, Serviço de Proteção aos Índios, a ideia então era de proteger os índios, né? Cuidar dos índios, mas como crianças, né? Sem nenhuma autonomia, sem nenhuma voz. A ideia era de enfraquecer a organização desse povo, matar com a cultura, proibir a língua, crucificar os cuiã, os pajé, porque eles tinham muita força. E era ruim de negociar com eles, politicamente, né? Porque essa terra que eles habitavam tinha muita riqueza, né? Ouro, diamante, enfim, petróleo, outro tipo de... A proposta do governo, então, fica como eles têm acesso a essas riquezas dentro das terras indígenas. Então, hoje também se pensamos disso, que não pode mexer, ninguém pode mexer, ninguém tem direito daquilo que Deus criou, se adonar, né? Isso é um pecado mortal para nós, na nossa cultura. Então nós só cuidamos, né, o que a natureza tem. Então, esse cuidar também é um dos objetivos da demarcação. Tudo se acarreta assim, na demarcação que a gente sonha, né? Ou seja, a gente quer as terras que os brancos tiraram um pouco dessas terras de volta. A realidade é essa, né? Que a terra foi roubada, mataram os índios para ocupar os territórios deles. Então, se pensamos também a indenização desses extermínios, os direitos ancestral
isso está na nossa memória ainda. Amanhã ou depois isso vai vir à tona. Então, como é que funcionou o SPI paralelo também à ditadura? A ideia, então, como era ruim de negociar com os pajé, com os cunhã, essa ganância, o que fizeram? Inventaram os coronéis pelas comunidades, os coronéis, para ser uma ponte de negócio. E daí o índio passa a cargo de coronéis e mais uma meia dúzia, ideia do branco, para dominar o povo, para ajudar a escravizar esses povos. Eu falo esses porque eu acho que toda as etnias do Brasil passaram pelo mesmo sistema, pelo mesmo sofrimento, pelo que eu tenho visto a história. Aí, esses coronéis, na verdade, eles vendiam os direitos desses povos. Ou seja, viraram o maior traidor do seu próprio povo. E aí, como os agentes desse SPI tinham o poder para fazer o que eles queriam, o que eles podiam, os índios estavam na mão deles, né? Pois era que nem filho deles. Pior ainda, porque filho não se judia. E os índios foram muitos torturados, judiados nessa época, pelos coronéis e a meia dúzia de liderança com os coronéis indígenas. Isso foi uma estratégia, esse plano foi um plano de uma ganância. Foi um plano, uma proposta do tal da SPI que foi implantado. Como que eles sofriam? Então, nessa época, as moças mais bonitas eram empregadas desses agentes do SPI. As moças mais bonitas eram estupradas. E não tinha lei na época para quem estuprava. Hoje tem. E muitas vezes as famílias queriam defender suas filhas desses problemas. Eles eram surados. Me lembro, era uma borracha assim, ó, amarelo, meia volteada assim, uma borracha. Essas lideranças dos coronéis tinham para passar o laço, mas suravam homem e mulher, tudo pareio. Os homens eram amarrados e surrados. Os homens eram botados no tronco, as mulheres também, falecida minha mãe contava. Todas as pessoas tinham a perna torta de ter colocado no tronco, né? Porque é 2 paus que ficam assim, né? Aí bota a perna aqui e aí puxa as madeiras para cá e deixa bem juntinho e a perna ali dentro. Muita gente na época ficaram aleijados por isso. Então nessa época os índios tinham a perna, quase todos os índios que eu conheci, os índios velhos, tinham a perna torta, eu conheci. Esse é o trabalho do SPI. E as meninas, né, as moças que passavam pela mão deles, era eles que dominavam, né? Então, eu falei sobre isso também com o Choclen, que tinha 98 anos. O
Choclen, ele vem a ser meu parente também, porque minha mãe é filha de Choclen. Aí nós juntos, nós começamos a contar essa história. E eu comecei a provocar o velhinho, né? E ele também contou a mesma história que eu estou contando. E lá era diferente. Eles tinham uma casa, lá em cima tinha um tal de sobrado que eles dizem, o andar, um outro andar lá em cima. Essas casas antigas dos italianos. E lá em cima tinha o sobrado. Aí diz que os agentes do SPI chegavam à noite e eles botavam todas as moças lá em cima. Lá em cima, todas as moças das aldeias. Mas apoiado por esse coronel, né? Das aldeias e mais a meia dúzia da liderança indígena. Eles dominavam, faziam esse domínio, né? Por isso que eu disse traição, a traição que eles fizeram. Aí as moças ficavam lá. Daí na época desse Choclen velho, ele era rapaz. Aí diz que faziam corda de lençol e pinchava lá para elas poderem descer pelo lençol, feito uma corda. E daí diz que eles levavam, liberavam as moças, elas iam para casa. Assim ele me contou. Essa é uma das informações também, paralelo a outras aldeias, né? Então nessa época a estratégia era isso, né? Então, junto a isso, o que inventaram? Inventaram os panelões. Entre aspas, serviço forçado, né? Por que é forçado? Eu me lembro que o falecido meu avô, eles escapavam desses panelões porque era obrigado a trabalhar. Comendo ou não comendo, tinha que ir. Ou se não ia, botava lá no pau, amarrado lá, e passava um laço, aquela borracha que falando. As crianças com a idade de 6, 7 anos, que podia, com o peso da enxada, já ia para a lavoura. Não ia para dentro da escola. Só estudava. Os filhos desses agentes do SPI e os filhos dessas lideranças indígenas iam para a escola. E os restos iam para a lavoura. Para onde é que ia o lucro dessa lavoura? Essas lideranças que manipulavam os demais ganhava gorjeta, não ganhava dinheiro. Se ganhar, ganha pouco. E o resto era consumido pelo SPI. O destino a gente não sabe. Acredito que ia para o governo, né? O lucro desse serviço forçado, desse serviço escravo. Esse então eram os panelões de serviço forçado. E daí os índios escapavam, né? Iam trabalhar de agregado para os brancos fora. Eu inclusive nasci na colônia, né? Por causa disso, por causa dos panelões. Não nasci na aldeia, nasci na colônia. Porque meus avós escapavam, iam embora. E iam trabalhar longe, assim, né? Num lugar que não tinha que descobrir eles, porque se eles descobrissem, eles iam lá, traziam amarrado e continuar botando no serviço. E sobre falar a língua? Também era proibido. Falar a língua é uma coisa muito complexa, assim, né? E daí, paralelo a isso, entrou as escolas. Construía as escolas dentro das terras indígenas para fazer o quê? E eu sou pedagogo formado. Então eu tenho muita crítica a fazer sobre as escolas. Que também a escola é uma ferramenta
O objetivo das escolas era para arrebentar com a língua, com a cultura. As igrejas também, pior ainda. As igrejas entraram dizendo que o nome português é um nome bonito, o nome Caingangue é um nome feio. Eu estava agora há pouco comentando sobre isso. Mas é invertido essa ideia. É bem invertido. Então as escolas entraram, o objetivo das escolas é para ensinar a falar o português, porque o Caingangue, falar em Caingangue é feio. Isso ainda está na consciência da juventude, dos pais da juventude, porque na cidade eles não falam o Caingangue porque eles têm vergonha por essa herança do SPI. Eu já faço diferente porque eu já domino essa história, né? Então eu conheço a história de uma outra maneira e aí eu vivo de uma outra maneira. Então isso foi tudo uma complicação com a vida dos indígenas. E a ideia de demarcar, eu não reconheço que tem que ser demarcado. E eu reconheço que tem que devolver de volta essas terras que a colonização tomou dos índios. É deles. Disse que tem muita terra indígena de Varde, mas a terra, ela, na cultura indígena, ela não é para o agronegócio. A terra indígena não é para plantar soja, porque a soja não é alimento para ninguém. Mas sim para voltar aqueles estragos que foi feito. Aquele desmatamento, voltar a água pura, o ar puro, voltar a educação, voltar a crença, porque a natureza, para nós, significa a escola. Ela significa a universidade. Porque todo o conhecimento para nós está na natureza. O que nós aprendemos foi com a natureza. E a colonização, os brancos, aprenderam muito com os índios. Não pode ignorar o conhecimento indígena, porque está muito na ideia também dos brancos. Porque a origem do conhecimento, a ciência, está ligada a essa natureza. E quem domina essa ciência da natureza são os indígenas. Então, é esse entendimento que hoje os políticos têm que entender. Mas não é fácil de entender. As pessoas se sentem que são capazes, que são inteligentes, mas nós temos o melhor cientista hoje do planeta, que são os nossos cuias, os nossos pajés. Ninguém sabe mais do que eles. A pessoa que quer saber tem que dar atenção para eles, porque na universidade esses conhecimentos não existem. É assim que eu aprendi. Meu aprendizado é dessa forma. Meu aprendizado foi deitado em roda de um fogo de chão e o velhinho transmitindo o conhecimento. Essa foi a minha escola. Eu aprendi muito pouco nessas escolas que foram implantadas pelas aldeias, com proposta pedagógica diferente para arrasar uma cultura. Isso e eu estou lutando para inverter isso como um pedagogo. Eu não me sinto pedagogo com uma ideia branca, eu me sinto um pedagogo com uma proposta pedagógica indígena, com uma proposta de formar um professor indígena, porque hoje é difícil de encontrar professor indígena com essa proposta pedagógica indígena. Dizem que nós temos uma escola indígena, mas temos muito longe para alcançar isso. Temos muito que caminhar.
temos muito que pensar de uma formação de um professor, porque a universidade ela não está adequada para formar esses índios que vão para a universidade. Ela vai aprender outra política. E muito cuidado dessa política para trabalhar dentro do seu povo. Porque eles têm uma outra política. Daqui um pouco o profissional entra em confronto com essa outra realidade. É isso o meu medo, é isso que eu falo para a juventude que estão indo para a universidade. Vai, mas volta. Eu tenho essa prática de vivência. Eu me formei mestre. Vou me formar doutor. Mas eu não vou ter todos os conhecimentos que eu preciso passar para as novas gerações. Eu tenho que buscar lá nas bases, junto com os anciões, junto com o mais velho, junto com as parteiras, a parte da saúde. Enfim, essa área do conhecimento. Então se torna um político tanto interno como externo. É isso o meu sonho. Porque para mim transmitir o conhecimento culturalmente, eu tenho que ter aprendido. Por exemplo, a história só pode contar quando tu tiver maior de idade. Aí tu tem crédito. Aí o povo te dá o crédito. O que é isso? Maior de idade para nós a partir de 60 anos. A partir de 60 anos, tu vai ter autonomia, autorização para contar a história. Porque para contar a história, tu tem que respeitar os mais velhos. Porque quem conhece a história é os mais velhos. Então tu tem que ser autorizado por eles. Olha, tu está apto a contar, a transmitir a história. Eles são chefes para te autorizar. Então eu levo muito isso em consideração. Então isso é uma partezinha do que eu queria contar, de muitos, né? Então só reforçando esse prejuízo desse povo brasileiro, o prejuízo que eles tiveram, o extermínio que eles tiveram. E eu acho que não é um povo que tem que pedir a indenização, não é uma etnia que tem que pedir a indenização, se preocupar com a indenização, porque eu também me preocupo com a indenização dos extermínios. A gente tem os brancos que se organizam como assim, como lideranças que dominam a máquina brasileira. Eles têm que entender que eles têm uma dívida muito grande com os indígenas. Porque agora, eu deixo um apelo, né? Se as lideranças indígenas estão sonhando, estão querendo fazer essa cobrança, tem que haver uma união dos 4 cantos do Brasil para cobrar os seus direitos. Desses que estão dominando o país, né? Eles têm que se dar de conta que eles têm uma dívida muito grande. Porque se nós cobrar hoje, termina de quebrar a máquina brasileira. Aí tem que haver uma união, ter um diálogo e o que vamos cobrar. Cedo ou mais tarde, o Brasil vai ter que pagar essa dívida. Para depois não estar negando os direitos indígenas. Porque de tanto
que os índios têm de indenização, devolver uma terra ali para eles viver a felicidade, a cultura, é uma ponta de agulha que eles estão dando de volta. De tanto que o Brasil deve para os índios, devolver um pedaço de terra ali para eles sobreviverem, significa uma ponta de agulha, de tanto que eles têm de indenizar. Então, mas é assim, né? A gente também está escrevendo sobre isso, registrando essas coisas, para que eu sonho daqui 30, 50 anos, essa juventude aí, ter um documento que eles possam cobrar esses direitos. É para isso que serve o registro da tecnologia, né? Da caneta. Então, é um pouco sobre isso, né? 67, então, termina o SPI, entra a FUNAI. Mas essa coisa do panelão funcionou ainda uma parte da FUNAI. Aí aos pouquinhos foram cortando. Algumas lideranças foram cortando esse serviço forçado. Então, paralelamente, substituir os coronéis pelos caciques. Então a liderança cacique, ela não é da cultura. Coronéis, cacique, lideranças com o nome em português, isso são invenção dos brancos. Aí eu particularmente, eu estou vendo que essa invenção de liderança me parece que não está dando certo. Para prova já aconteceu muitas coisas pelas aldeias. Porque é uma liderança da ganância. Eu vejo isso. Liderança da ganância. Porque me parece que daí essas lideranças negociam facilmente os seus direitos. Inclusive a votação da sua comunidade junto ao prefeito. Isso é mais prático. Aí depois ele não tem direito de nenhuma secretaria. Aí ele não tem direito de nenhuma porcentagem de funcionários dentro da prefeitura. Porque ele já vende o direito. É assim que veio acontecendo. E hoje o resultado está aí, está muito presente. E eu avalio muito isso. E eu faço muita crítica. Eu dou onde doer. Eu critico a escola, eu critico a proposta pedagógica, eu critico os professores, eu critico a saúde, critico isso. Porque eu entendo que essas coisas têm que ser discutidas lá nas bases. O que é as bases? Porque o conhecimento está nas comunidades, o conhecimento está no povo. E aí como é que vamos fazer essa ponte do conhecimento junto a um prédio que não tem nada a ver com educação? Então é muito dessas críticas que eu faço. Então é um pouco do... Eu estou fazendo um pouco do relato que eu me lembro agora no momento, diante de vários, né? Então era isso que eu queria relatar. Obrigado.